Olá, você está em mais um episódio do Diário do Pierrot. Só que essa edição não vai ter edição, não vai ter vinheta, não vai ter Miranda, não vai ter nada. Eu só vim aqui falar sobre alguma coisa que está engasgada aqui na minha garganta e que eu tô tão nervoso que o primeiro vídeo que eu gravei, sabe lá para onde foi que eu não consegui upar. Você já deve ter ouvido falar sobre o pastor Lucinho. Se você não ouviu falar, vou dar uma breve introdução sobre quem ele é. O pastor Lucinho ele é responsável pelo Ministério dos Jovens, pelo Ministério de Adolescentes da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais. E o episódio que o tornou mais conhecido foi quando ele fez uma alusão a você consumir a Bíblia como se você estivesse cheirando droga. Aí, para não bastar a alusão, a metáfora idiota que ele fez, ele pegou uma Bíblia, colocou uma espécie de canudinho, tirou uma foto como se estivesse cheirando a Bíblia. Pois é, esse idiota, que eu repetidas vezes vou chamar de idiota e que tem o título de pastor, é responsável por fazer com que o Evangelho tenha uma alta taxa de rejeição entre as pessoas hoje em dia. O Evangelho não perdeu a eficácia, o Evangelho não perdeu a sua eficiência, o poder de Deus continua sendo o mesmo e, sobretudo, o amor de Deus, a graça de Deus continua sendo exatamente a mesma. O grande problema são pessoas como o pastor Lucinho, pessoas que pegam a Bíblia e fazem assim, ó, distorcem, pessoas que, a despeito de estratégias para alcançar algum alvo, fazem bobagens como esta e falam merdas, desculpa a expressão, como essa que o pastor Lucinho fez. Só que ele não está satisfeito, com essa bobagem que ele fez há alguns anos. Ele hoje, ou melhor, essa semana, ele convidou que no início do mês de maio, os jovens da sua igreja, quando ele colocou isso no YouTube, ele acabou convidando todos os jovens que ele conhece, os jovens do planeta, seguissem a seguinte estratégia de evangelismo. Duas pessoas que já se conhecem entrassem dentro do ônibus e simulassem uma discussão teológica. Um discutindo com o outro, um discutindo sobre a filosofia do outro. Quando chegassem em determinado momento, um desse par iria convidar o outro a aceitar Jesus, esse dobraria os joelhos dentro do ônibus para causar uma comoção, para causar uma emoção dentro do ônibus. E ele ainda diz no vídeo, que eu vou colocar o link aqui embaixo, para não fazer só isso no ônibus não. Faz dentro do shopping, faz dentro da escola, na universidade, aonde a pessoa achar melhor. Que esse tipo de trambique e recurso já é utilizado há muitos anos, todos nós que não somos ingênuos sabemos. Agora, o que eu não sabia é a cara de pau de certas pessoas que usam o YouTube para convidar as pessoas a fazerem isso. E como eu disse, o Evangelho não pode ser caracterizado ou pode ser resumido por figuras como o pastor Lucinho, que eu não entendo por que não existem outras autoridades lá na igreja dele, lá na Igreja Batista da Lagoinha, para chamar a atenção dele. Porque isso era o tipo de atitude que tinha o pastor presidente, ou o pastor que tivesse autoridade sobre a vida dele, sei lá, viesse, chamasse ele no gabinete e dissesse o seguinte: ô Lucinho, olha só, a gente entende que o teu approach, que a tua abertura com os jovens necessita e demanda de uma linguagem diferente. A gente entende que essa é uma estratégia até interessante para que você possa alcançar os seus objetivos e alvos. Mas você não pode ultrapassar o que a Bíblia diz a respeito de equilíbrio, a respeito de verdade. Quer dizer que agora eu invento uma mentira para chamar as pessoas a terem uma vida de verdade? É esse o tipo de estratégia? É esse o tipo de visão que um cara que tem o título de pastor faz? É por isso que nesse país, pastor é confundido com ladrão, pastor é confundido com mentiroso, pastor não tem credibilidade. Todo mundo coloca pastor dentro de um mesmo saco, julga pastor tudo de uma mesma forma, diz que pastor é ladrão mesmo, que pastor engana os crentes, as ovelhas da igreja dele. Por quê? Por causa de gente como Lucinho, por causa de gente como o pessoal da igreja da Batista da Lagoinha, que fala uma série de bobagens, que prega uma série de heresias. E aí, pela força do dinheiro, essas pessoas conseguem disseminar muito a palavra e as bobagens que elas pregam. O resultado é que o evangelho, o cristianismo legítimo é taxado e é representado como se essas pessoas nos representassem. Esse idiota não me representa, esse merda que só faz merda e que só fala merda, deveria ser chamado pela Associação Brasileira de Pastores, ou sei lá o que, para dar satisfação sobre aquilo que ele prega, sobre aquilo que ele ensina, porque isso é uma bobagem. Se um professor dentro de uma sala de aula tem a responsabilidade de ensinar a sua disciplina
com dignidade, com verdade, por que um pastor, uma autoridade espiritual, não deveria ter responsabilidade sobre as coisas que fala? Simplesmente porque ele é uma estrelinha? Simplesmente porque ele é super famoso? Olha, vai me desculpar, eu conheço pessoas que conhecem essa peça, que são amigas dessa peça, que têm comunhão com essa peça. Para mim, ele é um idiota, ou ele está se fazendo de idiota, e ele não deveria ter o título de pastor. Por quê? Porque ele não tem pecha, porque ele não tem história, porque ele não tem estofo, porque ele não tem tamanho para ter um título tão digno quanto a dignidade de quem quer pregar a palavra de Deus. Eu digo isso chateado. Eu queria que ele pegasse essa estratégia, sabe? Mas eu não vou falar isso não, porque senão eu vou me igualar a ele e todo mundo vai dizer: você não sabe o que aconteceu. Um cara lá do Rio de Janeiro mandou você fazer isso. Eu não vou fazer isso não. Mas eu só estou mandando um recado. Gente, o evangelho não é isso. Não é pastor Lucinho, não é dona Ana Paula Valadão, não é ninguém que pega a Bíblia e usa qualquer tipo de estratégia e motivo para alcançar outras pessoas para Jesus. O Evangelho de Jesus é um evangelho de verdade, é um evangelho eficiente, é um evangelho de testemunho, é um evangelho solidário que não precisa de encenação. Lembrando, nós não estamos falando de uma peça de teatro dentro de uma eclésia, nós não estamos falando de uma esquete num local apropriado, nós não estamos falando de nada que tenha sido previamente ensaiado para poder alcançar outras pessoas. Nós estamos falando de uma estratégia que envolve um fingimento, que envolve uma atitude de mentira para tentar conseguir as pessoas para a verdade. Isso é um absurdo, é por isso que a gente é criticado. Aí tem gente que vai assim: a gente não tem que julgar ninguém, a gente tem que orar. A gente tem que julgar sim, a Bíblia diz pra gente julgar, que a gente tem que julgar inclusive a palavra, que a gente tem que examinar. E esses que ficam falando isso é porque não leem a Bíblia, que não conhecem nada de Bíblia e querem ensinar os outros o que não sabem. A gente tem que julgar sim, a gente tem que botar esse pessoal para sentar para aprender, porque senão outras pessoas vão ter uma ideia do que o Evangelho é, e o Evangelho não é isso. O Evangelho é transformação, é mudança de vida, não é essa palhaçada de duas pessoas encenarem. Quem é que não me diz que isso não acontece em termos de cura? Hein? Que as pessoas não estão encenando cura dentro das igrejas para alcançar as pessoas? Quem é que não me diz que esses testemunhos não são mentirosos, que não são encenados para alcançar outras pessoas? Estratégia! Estratégia! Aí é por isso que uma geração de ateus com argumentos idiotas continuam cada dia mais descreditando, deixando de acreditar no Evangelho. Não é porque o Evangelho não existe ou porque Deus não é. Não, não é não. É por causa desses idiotas, é por causa desses babacas que são factuais, que estão espalhados pelo planeta, que estão no YouTube, que estão dizendo essas bobagens, essas falácias, que estão pregando bobagem nos púlpitos. É por causa disso. Eu não vou perder mais meu tempo para falar sobre o pastor Lucinho, porque eu já estou de saco cheio. Também tenho outras coisas para fazer. Eu agradeço a sua audiência. Peço que você passe esse vídeo, se você gostou muito, que você assine o cartão, que você curta. E eu quero mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe. É pra você. Tchau.